Nós temos aí esses dois primeiros versículos, Paulo trazendo já alguns pontos que precisam ser analisados de maneira com bastante cuidado. Sendo elas, Paulo inicia uma coisa que eu aprendi, é que Paulo estava fazendo uma oração, e ele começa essa oração dizendo: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós gentios. Aí abre um parênteses e volta lá no verso 14, porque ele diz assim: se é que tendes ouvido a graça que a mim foi confiada. Então o versículo 1, Paulo está ensinando uma oração, Paulo está fazendo uma oração, e daí ele trunca esse início da oração, e depois você vai ver a continuação dessa oração lá no verso 14, ele vai explicar um pouco de tudo aquilo que foi confiado a ele. E ele diz assim: por esta causa. E que causa foi essa? Que causa é essa que inicia esse capítulo 3? Aqueles que estavam aqui, aula passada, viram o professor Cláudio apresentar o motivo, essa causa aqui que Paulo está falando. É a união dos gentios com os judeus, aonde tinha um muro de separação. Agora esse muro foi derrubado, e gentios e judeus agora se tornam um por causa de Cristo. Então Paulo explicou isso, e não é objetivo meu voltar lá no capítulo 2, mas se não estiveram aqui a aula passada, eu convido vocês a darem uma olhada lá, que Cláudio explicou isso muito bem, essa causa que Paulo está falando aqui. E daí ele diz assim: por essa causa eu, Paulo, prisioneiro, sou prisioneiro. Em alguns textos mais antigos do grego, isso foi uma tradução para a gente, não tem nem esse sou prisioneiro, diz assim: eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. E daí é importante a gente saber que Paulo estava preso lá em Roma. Essa carta foi escrita por Paulo enquanto ele estava preso em Roma, e daí ele escreveu Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon, são chamadas epístolas da prisão. Ele disse: sou prisioneiro, ou o prisioneiro de Cristo Jesus. Não estou aqui preso por causa do Império Romano, não estou aqui preso por forças de mãos humanas, eu sou prisioneiro de Cristo. Então assim, Paulo tinha muita convicção de tudo aquilo que ele estava vivendo, estava sob o controle de Cristo. A vida dele, por todo o momento da sua conversão até chegar ao seu martírio, Paulo tinha plena convicção do que ele estava vivendo. Está ali destacado: por esta causa o sou e o prisioneiro. E qual é a causa que Paulo está preso? Ele diz aí no final do verso 1: eu estou preso por amor de vocês gentios. Então o versículo 1 vai mostrar, pegar um gancho do capítulo 2, é por essa causa. Eu estou nesse momento prisioneiro, eu sou prisioneiro de Cristo Jesus, e a causa de eu estar preso é o amor que eu tenho por vocês gentios. Lá em Atos capítulo 21, e eu queria que vocês abrissem, eu vou abrir alguns textos bíblicos. Atos 21, do verso 27 ao 29, vai mostrar justamente essa... vai mostrar justamente essa prisão, esse momento em que Paulo é preso. Por que Paulo está sendo preso? Porque Paulo está pregando para ali, para aquele momento, justamente aquilo que não fazia sentido para os judeus. Os judeus entendiam que era a nação eleita pelo Senhor, e que não havia possibilidade alguma de ter outras pessoas que iriam se aproximar. E quando Paulo começa dizendo que agora não tem mais judeu nem gentio, não tem grego, não existe mais diferença de etnias, isso começa a causar um alvoroço na sociedade. Lá no capítulo 21, no verso 27, é justamente um desses momentos. Esse momento diz assim, ó: quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus vindo da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram, gritando: israelitas, socorro! Este é o homem que por toda parte ensina
todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar, contra o templo. Ainda mais, introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado. Pois antes tinham visto Trófimo, o Efésio, em sua companhia na cidade e julgavam que Paulo o introduzira no templo. Então, esse é um momento em que Paulo é pego ali pelos judeus e é arrastado, e daí começa todo o momento da prisão de Paulo. Então, Paulo é preso, está preso, mas existe uma causa, e essa causa eu estou pregando, é por amor a vocês, gentios, que eu estou sendo preso, que eu estou preso, porque eu quero justamente trazer essa mensagem de união entre os povos. No versículo 2 diz, se é que vocês têm ouvido da dispensação da graça, que a mim foi confiada. Foi confiada a Paulo está dizendo, foi confiada a mim, trazer uma mensagem para vocês, essa mensagem que mais para frente ele vai dizer, isso era um mistério, que até então tinha sido mencionado no Antigo Testamento, de maneira, o profeta Isaías fala, mas assim, é evidenciado e é mostrado a Paulo, e Paulo é o encarregado de revelar esse mistério, e também ser o ministro dessa revelação, nesse momento. E aqui no verso 2 ele disse, vocês ouviram que a mim foi confiada essa dispensação? Vocês já... É um pouco estranho, porque se pensarmos que a igreja de Éfeso foi fundada por Paulo, e Paulo ainda está perguntando, vocês ouviram de mim? Como assim? Mas a igreja no primeiro século, com aquela efervescência crescendo, Paulo escreve isso aqui, imagina o cenário, Paulo está preso. Então assim, muita coisa poderia já ter acontecido, e ele está dizendo, vocês se lembraram vocês estão lembrados de que isso aqui foi confiado a mim? E eu queria que os irmãos abrissem lá em Romanos, capítulo 15, que ele vai falar um pouco justamente disso. Romanos 15:15 diz o seguinte, Romanos 15:15, entretanto vos escrevi em parte, mais ousadamente, como para vos trazer isto de novo à memória, por causa da graça que a mim foi outorgada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus, entre quem? Entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus, de modo que a oferta dele seja aceitável. Então, Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versos 16 e 17, ele vai dizer, se eu estou pregando, eu estou fazendo mais do que a minha obrigação, porque eu fui comissionado para isso mesmo, e se eu faço de bom grado, beleza, tem galardão. Se não estou fazendo, eu estou só cumprindo a missão mesmo. 1 Coríntios, capítulo 9, versos 16 e 17, você encontra isso. Não há do que se gloriar muito porque você está fazendo isso não, Paulo. Você foi comissionado para isso, para levar essa mensagem para os gentios. No verso 3, diz assim, segundo uma revelação, e daí ele vai explicar. Lembra que eu expliquei lá no versículo 1, ele está dizendo, por esta causa, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, aí para, e vai explicar agora, se é que vocês sabem que eu estou aqui por amor de vocês, e vai até o verso 13. Então agora, nesse momento, ele está discorrendo justamente sobre isso. Está discorrendo agora, vai dizer, olha, vocês estão lembrados que a mim foi confiado isso? Eu recebi uma revelação que me foi dada a conhecer um mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Ele já tinha tratado um pouco sobre isso. E que revelação foi essa? Lá em Atos, capítulo 22, Atos 22, verso 17, quando Paulo está apresentando sua defesa, já depois, eu li lá no Atos 21, e agora em Atos 22, para que a gente possa entender que revelação foi essa que Paulo está dizendo. Eu recebi uma revelação de quê? De falar para vocês. Paulo fazendo a sua defesa, ele diz assim, tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase. E vi aquele que falava comigo, apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. Eu disse, Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão e nas sinagogas açoitava os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso e te guardei as vestes dos que o matavam. Mas ele me disse, vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. Paulo teve um momento de êxtase, o Senhor falou com ele, dizendo, Paulo, você vai agora para outro local, sai de Jerusalém,
porque aí as pessoas não vão te ouvir. E você vai ser comissionado para levar essa mensagem para os gentios. Engraçado que quando chega no... Depois que Paulo fala que você foi comissionado para os gentios, ele está fazendo essa defesa agora. E no verso 22 já começa o alvoroço novamente. Só porque Paulo falou que estava levando essa mensagem para os gentios. Então Paulo teve essa revelação da parte do Senhor para conhecer o mistério. Aí eu separei no verso 3, no verso 4 e no verso 9. 3 vezes Paulo fala desse mistério. Pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento, o mistério de Cristo. E lá no verso 9 também ele vai falar sobre esse mistério de Cristo. Eu trouxe aqui uma definição de mistério. Peguei essa definição lá do livro de John Stott, que diz assim: essa palavra, quando ela traduzida para a gente em português, dá a ideia de algo muito obscuro, muito inacessível, mas a ideia da palavra no original é uma verdade que esteve oculta, todavia alguém já está sendo revelada. Alguém já está sendo iniciado nessa revelação. E Paulo utiliza essa palavra para dizer, o que antes não estava tão claro, o que antes era sombra, agora eu vou trazer para vocês agora com essa revelação. Agora eu vou explicar para vocês de fato que mistério é esse. E que mistério é esse, meus irmãos? O mistério da união entre os povos, entre gentios e judeus, por meio de Cristo Jesus. A união que foi promovida por meio do Senhor Jesus com esses povos, com essas etnias, agora transformando o povo, a igreja do Senhor em um único povo, para a gente, no contexto atual, talvez não faça tanto sentido. Foi uma união aí, uma coisa tão um pouco mais distante, mas para aquele povo, aquilo representava algo muito forte. Havia uma separação mesmo naquele povo. Imaginar que os gentios não podiam se aproximar das coisas e da revelação do Senhor, porque eles entendiam, os judeus entendiam que aquele povo não merecia aquilo. E agora chega imagina que está desde do Antigo Testamento, e eu vou mostrar que lá no Antigo Testamento também Deus alcançou gentios, para não ficar parecendo que o Senhor mudou de ideia, parece que ele vinha de uma forma no Velho Testamento e agora mudou e agora vai atuar de outra forma. Não, o Senhor se comunica com o seu povo em períodos distintos da história, e lá no Velho Testamento a gente também vai encontrar da mesma forma como o povo no Novo Testamento foi salvo no Velho, porque no Velho Testamento o povo era tão pecador como nós. Então se a gente é pecador, lá o povo era, e nós hoje somos salvos pela graça, e lá também era graça, lá também não era obras, lá tinha a expectativa da vinda do filho do Messias, da vinda do Messias, e agora nós já vimos que o Messias veio, e nós olhamos, aquele povo olhava com a expectativa da chegada dele. Se a gente até se lembrar daquela passagem lá da Samaritana, ela diz assim, vai vir o Messias. As pessoas tinham a noção de que haveria de vir o Messias. Então, lá no Velho Testamento, as pessoas tinham essa noção, e eu vou trazer alguns exemplos de gentios ali, mas só para que ficar claro, para que não passe uma ideia de que parece que o Senhor, a partir de um momento, agora passou a receber os gentios. Mas esse mistério aqui é um mistério que foi revelado a Paulo, e Paulo tinha essa missão de apresentar às pessoas, apresentar aos gentios, que eles agora, junto com os judeus, eram um só povo. Por mérito? Não. Por força humana? Não. Por força de um governo que conseguiu unir? Não. Por força de Cristo, somente. Foi Cristo que conseguiu unir aquele povo e dizer que agora não há mais separação. Existem outros mistérios que eu não vou tratar aqui, mas eu coloquei a referência. Se você for lá em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 15 e 51, Paulo vai falar do mistério da ressurreição dos mortos, ele utiliza a mesma palavra. Lá em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 16, Paulo vai falar também do mistério da piedade de Cristo, como é que Cristo veio, se fez homem, o Deus encarnado, e daí ele morreu por todos aqueles que vão reconhecer ele como Senhor e Salvador da sua vida. Então, existem outras passagens na Bíblia tratando, Paulo falando de alguns mistérios que ele estava discorrendo, mas nesse caso específico, esse mistério que Paulo está falando é um mistério
da união entre judeus e gentios, promovida por meio de Cristo Jesus. A gente tem aí uma passagem que eu peguei do comentário de John MacArthur, porque esse embasamento todo que Paulo está dando tem que ser bem consolidado, porque se assim não tivermos um bom entendimento, a aplicação lá na frente da carta vai ser feita de maneira indevida. John MacArthur diz assim: Paulo não somente escreveu a respeito do mistério que em Cristo, judeu e gentio se tornam um na visão de Deus, no seu reino e na sua família, como também explicou e esclareceu esta verdade. Ele percebeu que o conhecimento espiritual deve preceder a aplicação prática. O que não é entendido corretamente não pode ser aplicado corretamente. O que não é entendido corretamente, vocês primeiro têm que entender isso bem, para depois a gente aplicar isso corretamente. Primeiro a gente tem que entender que acabou a separação entre judeu e gentio, para depois a gente promover as relações e a unidade da igreja. A igreja está crescendo, a unidade da igreja está se formando, a igreja do Senhor, aonde não vai mais haver muro de separação. Aonde nós aqui, brasileiros, somos alcançados porque Deus revelou a Paulo, o Senhor Jesus revelou a Paulo, que ele mostrasse que não haveria separação mais, e todos nós agora fazemos parte de uma igreja só, universal, no mundo, reunida, aonde não tem mais barreiras geográficas nem barreiras de etnias. Nós somos um povo de Deus, que se reúne em locais distintos. Então isso é maravilhoso para mim e para você, que fomos alcançados por isso. Dando continuidade, Efésios aí, versículo 5, ele vai dizer o seguinte: o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos santos apóstolos e profetas no Espírito. A saber, os gentios são co-herdeiros, coparticipantes e fazem parte da mesma família, do mesmo corpo. E aí eu já introduzi esse assunto, falando que em outras gerações não foi dado a conhecer aos homens essa questão, e o que não foi dado a conhecer é a exposição que Paulo está fazendo dessa revelação que foi dada a ele, de maneira tão clara e enfática. Mas eu queria mostrar para vocês que lá em Isaías profetizou e disse assim: você vai ser luz para os gentios. Isaías 42, verso 6. Isaías 42, verso 6, vai tratar justamente disso. Diz assim a palavra de Deus: eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz aos gentios. Lá no 49, 6 tem a mesma coisa, ele repete. O Senhor diz, 49, 6, e farei, sim, diz ele, pouco é os seres, meu servo, para restaurares as tribos de Jacó, e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios. Então, lá no Antigo Testamento já havia sido falado, já havia começado essa explicação a respeito de que Israel seria luz para todas as nações, luz para os gentios. Se a gente voltar um pouquinho lá na história, a gente vai se lembrar que o povo, a descendência ali, a promessa feita a Abraão, a descendência de sangue ali, não foi aquela que alcançou Raabe, quando os espias foram lá olhar a terra e salvou aquela família. Aquilo ali já foi gentio sendo salvo. Quando a gente vê o comandante Naamã, de outro império, outra etnia que não era o povo de Israel, e falando lá com Eliseu, Eliseu vai lá, mergulha naquele rio, e ele foi salvo, foi curado. Então, ali a graça do Senhor alcançou aquele homem, que também não era descendência de Israel. Se a gente for olhar Jonas indo pregar para Nínive, e se a gente for estudar um pouco do que era lá, de onde estava localizada aquela cidade, em qual império dominava, que eram os assírios, um povo muito obstinado à ruindade, e por isso que há uma rejeição muito forte de Jonas ir lá. E o que é que acontece no final do livro de Jonas? O povo foi salvo. Se você olhar, até os marinheiros, quando vão jogar, Jonas está pregando, e os marinheiros já são salvos também ali. Então, a salvação
no Antigo Testamento alcançou também gentios. Todavia, havia ali o Senhor não tinha revelado como revelou a Paulo, esse mistério de que por meio de Cristo, sim, agora está todo mundo ciente de que gentios e judeus, a formação da igreja, o povo unido vai ser um só. A saber que os gentios, e aqui Paulo utilizou no verso 6, 3 palavrinhas com a mesma raiz, para dizer que aquele povo estava unido da mesma forma. Então ele fala que as pessoas são co-herdeiros, co-participantes e são membros do mesmo corpo. Esse povo estava unido agora, gentios e judeus, fazendo parte da mesma raiz. Agora todo mundo está unido. No verso 7, aqui nós temos: eu fui constituído ministro, verso 7, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos, os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Eu fui constituído ministro. Paulo está mostrando para mim e para você que assim, eu não posso me auto-intitular ministro. Ministro do Senhor vai ser aquele que o Senhor comissiona para fazer tal obra. Então, ser ministro da palavra, ser ministro, estou falando aqui das pessoas, todos nós temos uma missão nessa terra de evangelizar, de falar do amor de Deus. Não confundam isso. Estou falando aqui da condição de ministro. Paulo está dizendo, o Senhor, aqui do qual fui constituído ministro. Então, quem constituiu Paulo ministro não foi Paulo. Paulo disse assim: eita, hoje agora eu tive a ideia de começar a levar a mensagem para os gentios. Eita, que agora, deixa eu traçar aqui um plano e agora eu achei que esse aqui é o caminho melhor. Não. O Senhor apareceu para Paulo, disse assim: Paulo, eu já li para vocês lá em Atos. Paulo, você agora vai para os gentios. Importa até que você sofra por causa do meu nome. Então, Paulo agora vai, eu queria que a gente abrisse lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 10. Quem está conseguindo acompanhar aí? 1 Coríntios, capítulo 15, verso 10. Ele diz assim: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça que estava sobre mim. Então, a graça que alcançou Paulo, que o tornou ministro, que o tornou ele a levar agora a mensagem para os gentios, é o que está claro ali no verso 7. Ele diz, deixa posto isso. Lá em Colossenses 1, 23, 25, ele também reforça isso, ele deixa claramente: eu fui comissionado, constituído para ser ministro. Engraçado que Paulo recebe agora uma revelação de um mistério, que é falar para gentios e para judeus que eles são um único povo, que eles estão agora unidos por causa da causa de Cristo. E agora, além de ele ter essa revelação, ele é constituído como ministro. Ele recebe a revelação do mistério e é comissionado como ministro. É você que vai levar, Paulo. É você que tem essa obrigação de agora explicar para as pessoas como é que vai funcionar essa união entre eles. No verso 8 diz: a mim, o menor de todos os santos. Às vezes a gente pode, eu vou falar assim, acho que até eu já tive essa leitura, que às vezes Paulo está falando e era como se fosse uma humildade exacerbada daquilo ali, mas quando a gente vai lá no 1 Timóteo, uma passagem que está ali em capítulo 1, verso 12, 13, Paulo diz assim, e aí você percebe que Paulo se incomodava pelo fato dele ter perseguido os cristãos. Paulo se incomodava assim, que ele não era digno disso, e que isso não é uma falsa humildade. Ele está dizendo assim, eu entendo, lá capítulo 1, verso 12 e 13, diz assim, sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que outro tempo, era o quê? Olha o currículo: blasfemo, perseguidor, insolente, somente.
Mas tive misericórdia, pois o fiz na ignorância e na incredulidade. Então, quando a gente vê Paulo falando a respeito dessas coisas, que assim era perseguidor, ele era blasfemo, a gente começa a entender que Paulo, quando está falando assim que sou dos menores, de fato ele entende que o currículo dele o envergonhava nesse sentido. O currículo dele, a história que ele tinha de perseguição, de maltratar, a ver ali as roupas de Estevão ser jogadas aos seus pés enquanto ele morria, tudo aquilo o incomodava. Então, essa passagem diz assim, o menor de todos os santos, Paulo não está, e eu estou querendo explicar isso, para não passar essa impressão de uma falsa humildade que Paulo estava ao falar a respeito disso. Me foi dada esta graça a pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. É isso que eu falei no início da aula. Quando a gente começa se deleitando assim com mais calma, para poder até mesmo, seja preparar uma aula, um estudo da célula, alguma coisa, você vê quão precioso as palavras são colocadas, não de maneira aleatória na Bíblia. Então assim, Paulo falou de uma palavra insondáveis, falar das insondáveis riquezas. Como é que é descrever algo que é insondável? Eu não sei. Não sei como é que é você descrever algo que faltam palavras para dizer da beleza do amor de Cristo. E aí, estudando a tradução do hebraico para o grego, lá de Jó, fala dessa palavra em Jó, capítulo 5, verso 9, quando estava falando de Deus da criação. Ele disse assim, ele faz coisas grandes e inescrutáveis, e maravilhas que não se podem contar. Então, essa foi a mesma palavra que foi traduzida lá, quando, obviamente, o Velho Testamento não escrita em grego, mas a tradução, a palavra que foi colocada foi justamente essa palavra que quer dizer, alguns sinônimos são inexploráveis, ilimitáveis, imperscrutáveis, incompreensíveis, as riquezas que Cristo tem preparado. E lendo esse texto, eu fiquei assim, me questionando, não só aqui, mas mais para frente, quando Paulo vai fazer a oração dele, a gente tem vivido, meu irmão, eu tenho vivido essas insondáveis riquezas de Cristo, tenho tentado compreender e colocar isso em prática. O Senhor tem me dado lampejos do que essas insondáveis, e fico assim, Paulo me estimula, Paulo me encoraja a buscar mais o Senhor, para entender um pouco mais do que são essas insondáveis riquezas de Cristo. Obviamente que aqui eu não estou falando de conhecimento teórico, porque conhecimento teórico, meus irmãos, basta a gente lê muitos livros, e a gente lê o que você quiser ler, você vai conseguir essa bagagem teórica. Eu estou querendo, o que me chama a atenção é como a gente tem vivido daquilo que a gente já sabe com Cristo, dessas insondáveis, dessas experiências que não podem ser ditas em palavras, como Paulo está dizendo, são insondáveis, são inexplicáveis. Passando aí, eu trouxe aqui uma mensagem de John Stott, uma frase que diz assim: o que é necessário hoje, portanto, para a recuperação do zelo evangelístico na igreja, é a mesma convicção apostólica a respeito do Evangelho. Uma vez que tenhamos a certeza de que o Evangelho é tanto a verdade da parte de Deus, quanto riquezas para a humanidade, ninguém mais vai conseguir silenciar-nos. O que eu acho que falta para nós, para mim, é entender essas insondáveis riquezas que estão aqui dentro dessa palavra, e que a gente agora, ninguém mais consegue segurar a igreja, quando a gente tem propriedade daquilo que o Senhor, dessas insondáveis riquezas que o Senhor preparou para nós. Correndo um pouquinho aqui, no verso 10, ele diz: para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Deixa eu deixar aberto aqui que eu não fico me virando. No verso 10. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Portanto, vos peço, não fiquem tristes, não desfaleçam nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Aqui, Paulo demonstra ali a importância que
as insondáveis riquezas de Cristo vão ser conhecidas lá no meio da política, é isso? Vai ser conhecida lá, sei lá, numa peça de teatro? Não, vai ser conhecida, meu irmão, ali ó, para que pela a igreja, nós, corpo de Cristo espalhado, judeu e gentil, um povo só, a igreja do Senhor constituída, ela vai ser quem vai mostrar as insondáveis riquezas de Cristo. A multiforme sabedoria de Deus vai ser conhecida por meio da igreja. Paulo já está começando a falar da unidade da igreja, o que ele vai dissertar aí com mais profundidade no capítulo 4, 5, 6, da união do povo. Então, ele está dizendo, essa palavra multiforme aí, a tradução seria algo multicolorido, uma peça com várias cores, para mostrar assim que toda essa multiforme, essas várias formas de dons, de pessoas, de raças, de etnias, de tudo, vai ser conhecido por meio da igreja. A graça do Senhor vai ser espalhada por meio da face dessa terra. Então, no versículo 10, eu pulo para o versículo 12, pelo qual temos ousadia de acesso com confiança mediante a fé nele. Pelo qual temos ousadia de acesso e confiança por meio dele. Lá em Hebreus tem algo que, um versículo que eu queria deixar registrado, Hebreus capítulo 4, verso 16, diz assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça e socorro em ocasião oportuna. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente. Aqui está dizendo, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança para se aproximar do Senhor. Você não se aproxima do Senhor pela confiança que você tem, pela sua força física, pela sua força do intelecto, por nada, mas por meio de Cristo Jesus. Se você entender as insondáveis riquezas de Cristo, o que Ele fez para unir esse povo, o sacrifício dele, você agora se aproxima com confiança e com ousadia. Para se aproximar dele agora, para que você possa entender, não há mais separação, se aproxime dele. E aí, eu chego no último versículo, que diz assim, último versículo da primeira parte. Eu disse ao pastor que eu estava com essa missão de correr aqui, mas eu vou correr ainda mais para a gente conseguir vencer até o 21. Do verso 13 diz, portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações, por vós, pois nisso está a vossa glória. O que é que Paulo está dizendo para fechar o quê? Aquele parênteses que ele iniciou lá no versículo 1. Por esta causa, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, se é que tentes, explicou, vai fechar aqui para começar a oração dele no verso 14. Então ele está dizendo, diante disso, diante de tudo que eu expliquei para vocês, não desfaleçam não fiquem tristes, porque assim, as minhas prisões, a minha prisão, tem sido motivo de alegria e de crescimento para outros. Eu estou preso aqui, eu expliquei que eu estou preso por amor a vocês, porque quando eu comecei a falar do que Cristo fez e da união que Ele promoveu, é que eu fui preso. Então não fique triste não. Lá em Romanos capítulo 8, 18, eu só vou ler esse dessas referências, ele diz o seguinte, Romanos 8, 18, diz assim, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que será revelada. Não fiquem preocupados, não fiquem tristes com isso, porque isso não se compara com nada, meus irmãos. O que há de ser revelado, o que há de ser apresentado para nós na glória celestial, nada de nenhum sofrimento aqui vai ser, não vai nos atingir. E aí eu vou pular para a segunda parte, não vou ler aqui, a gente já vai direto nos versículos. No versículo 14, diz o seguinte, por esta causa me ponho de joelhos. Opa, voltou, por esta causa de novo. Lembra que fechou lá, voltou por esta causa, que causa, a mesma causa que eu já expliquei, me ponho agora de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Aqui eu grifei algumas partes. Primeiro que Paulo, quando está falando a respeito de se ficar de joelho, uma coisa importante a ser mencionada é que o judeu, ele não orava de joelho. Primeiro que a Bíblia
não define uma posição que a gente deve orar, mas assim, os judeus oravam muito de pé. Eles estavam sempre na posição de pé e começavam a fazer suas orações com as mãos levantadas, isso era uma prática. E o fato dos judeus se ajoelhar era porque a cultura já mostrava algo muito perplexo, muito assim, algo muito sobrenatural. E Paulo, nesse momento, Paulo está onde? Lá dentro da prisão, lá bem numa situação, preso por causa dos gentios. Estou falando, estou escrevendo. Peraí, vou botar aqui o tinteiro aqui, vou me colocar de joelho. Veja só a cena de Paulo. E revela para mim, meus irmãos, assim, o que estava no coração de Paulo, porque aquilo que a gente verbaliza nas nossas orações é justamente aquilo que está tomando o nosso ser constantemente. Quando você chega de noite, o que motiva você a orar, o que fala para o que você está elevando a Deus as suas orações, justamente é aquilo que está incomodando muito o seu coração. Então assim, o que estava inquietando Paulo, o que Paulo estava elevando a voz dele em oração, de joelhos, dentro de uma prisão, se lembrando dos gentios, era: eu vou orar por vocês, por essa causa aqui, que a gente possa ter união, para que vocês possam ser fortalecidos, arraigados, alicerçados no Senhor. Ele vai mostrar isso. Hernandes Dias Lopes diz, olhando esse texto, que talvez foi uma oração mais ousada da história, porque quando você vai entender o que é que Paulo está pedindo nessa oração, é de uma complexidade, assim, Paulo olhou o tamanho, imaginou o que ele poderia pedir a Deus de mais complexo, de mais impossível. Ele foi lá e pediu, que ele vai pedir a plenitude de Deus para aquele povo, e a gente não tem nem ideia. Então, quando eu fui me deleitar nesse texto, entender o que Paulo estava pedindo aquele povo, aquele pessoal, orando pelos gentios, para que Deus trouxesse aquilo, meus irmãos, é uma preciosidade sem tamanho. Ele diz lá, aqui é uma frase de Warren Wiersbe: uma das melhores maneiras de descobrir as principais ansiedades e ambições do crente é analisar o conteúdo das suas orações e a intensidade com que as faz. Então, analise suas orações e você vai ver o que está tomando um volume muito grande dentro do seu coração. E aí eu peguei do verso 16 ao 19, vou tentar correr aqui numa parte que é muito preciosa, quando Paulo vai fazer essa oração. E ele diz assim: para que segundo a riqueza da glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito. Paulo pede que sejam fortalecidos com o poder do Espírito, e assim habite Cristo em vosso coração pela fé, estando arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento humano, para que sejais tomados de toda plenitude de Deus. Meus irmãos, alguns pontos importantes aqui que eu separei para que a gente pudesse analisar, é que Paulo esses pontos em destaques aí seriam as 4 petições que Paulo fez, que era: sejam fortalecidos com poder no seu homem interior. Eu e você precisamos de fato ser fortalecidos no nosso eu, no nosso interior, pelo poder do Espírito, para que o Espírito possa nos fortalecer para enfrentar as dificuldades do dia a dia, enfrentar a pandemia, enfrentar a falta de emprego, enfrentar problema no casamento, enfrentar qualquer coisa. A gente é fortalecido pelo Espírito para poder vencer isso. E Paulo está pedindo: sejam fortalecidos com o poder mediante o seu Espírito no homem interior, e que assim habite Cristo. Essa palavra habite aí, ela foi trazida, existem 2 formas de expressar uma moradia nos textos gregos, na palavra, e uma delas é você ter uma habitação temporária, aquele que vem e passa rapidamente, como a gente vai e fica no hotel, numa pousada, e ali você fez uma habitação temporária, e tem aquela que é uma habitação definitiva. E essa palavra que Paulo utilizou aqui foi para dizer para que Cristo habite definitivamente dentro de vocês, para que Cristo faça uma morada e fique dentro de vocês. Pela fé, estando vós arraigados e alicerçados no Senhor, no amor, em amor. Arraigados e alicerçados, e Paulo, manejando muito bem palavras, consegue trazer 2 comparações. Uma
da botânica e outra da construção civil, assim, aquilo que está alicerçado e está arraigado, ele tem uma fundação muito boa, a árvore fica de pé, uma árvore grande como nós temos ali, ela porque tem uma raiz muito profunda, um prédio desse aqui está de pé porque ele tem também uma base, uma estrutura para baixo que sustenta, e nós cristãos estaremos de pé, fortalecidos pelo Espírito, se a gente tiver a nossa raiz em Cristo, e aqui ele está falando em amor, que a gente vai poder transparecer essas relações entre irmãos aqui, por meio do amor. É por meio de estar arraigado e alicerçado em Cristo que eu consigo até amar aqueles que me odeiam. Sem isso eu não consigo fazer. A palavra de Deus diz que a gente tem que amar não só quem a gente ama. Então, para que eu possa estar arraigado e alicerçado no amor de Cristo, fortalecido pelo Espírito, eu consigo então agora amar até quem me odeia, que essa é a parte mais difícil. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento humano, e que aí ele chega na plenitude de Deus. E aí fui entender, eu acho que faltou o meu retorno aqui só para saber o tempo, mas a plenitude de Deus como algo indizível, imperscrutável, aquilo ali que estava sem como Paulo descrever, mas Paulo teve a ousadia de pedir que a gente fosse preenchido pela plenitude de Deus. Me falta tempo para explicar essa plenitude de Deus do seguinte aspecto, mas de maneira rápida, quando Paulo, lá em 1 Pedro 1, 15, 16, ele vai dizer, sede santos como eu sou santo. Então, aquela mesma forma que ele estava dizendo assim, a comparação, para que a gente pudesse ter essa santidade, conforme o nosso Senhor é santo, Paulo está querendo que a gente possa alcançar a plenitude de Deus, da mesma forma que Deus tem. Essa é a raiz do que Paulo está dizendo. Agora, imaginemos a plenitude de Deus, e Paulo está pedindo isso, em oração, lá dentro da prisão, para nós, aqui, isso é precioso demais, nunca tinha parado para pensar nisso, nessa profundidade que Paulo está trazendo essa explicação. E por fim, a gente tem aí uma mensagem, uma frase de John Stott: o amor de Cristo é suficientemente largo para abranger a totalidade humana, especialmente os judeus e gentios, que era o tema desse capítulo, suficientemente comprido para durar por toda a eternidade, suficientemente profundo para alcançar o pecador mais degradado e suficientemente alto para levá-lo até o céu. Os dois últimos versículos, ele diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensando, conforme o seu poder, a ele seja a glória dos séculos. Amém. Não obstante Paulo já ter falado tudo isso, já ter pedido tudo isso, olha como é que ele termina: aquele que é poderoso para fazer ainda muito mais do que eu e você possa imaginar. Paulo já tinha pedido que a gente fosse alicerçado, arraigado pelo poder do Espírito, que a gente pudesse alcançar a plenitude de Deus, para a gente poder agora ter esse conhecimento, as insondáveis riquezas de Cristo. Paulo agora diz assim: ele ainda pode fazer muito mais do que você pode pedir ou imaginar. Eu anotei ali 4 pontos que diz assim: poderoso para fazer, porque ele é um Deus vivo. Ele é poderoso para fazer o que pedimos, porque ele ouve a nossa oração. Ele é poderoso para fazer até o que pensamos, devido à sua onisciência. E ele é poderoso para fazer infinitamente mais, porque a sua medida é superior à nossa. Então, eu finalizo essa aula, meus irmãos, pedindo para que vocês revisitem esse texto em casa com mais calma. Pega um pouco, se foi útil essa dinâmica aqui da aula, para você pegar algumas bases bíblicas, para que você possa se aprofundar. E eu tenho certeza, tem muito tesouro aí nesse texto, para que a gente possa ser alimentado pela palavra do Senhor. Que Deus possa abençoar ricamente a vida de vocês. E eu vou fazer uma oração para a gente finalizar nossa aula. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento que estivemos aqui reunidos em Teu nome. Obrigado, meu Pai, pela Tua palavra, que quando nós nos deleitamos e buscamos conhecer um pouco mais de Ti, nós percebemos o quão preciosa ela é, Senhor, e quantos ensinamentos ela traz para as nossas vidas. Eu finalizo, meu Pai, essa aula Te pedindo, assim como eu iniciei,
que tudo aquilo que nós aprendemos, que a gente possa colocar em prática, que a gente não possa ser só ouvinte, mas praticante da Tua palavra. Obrigado por essa oportunidade de estarmos reunidos em paz aqui nessa igreja. Obrigado por essa palavra, obrigado por esse estudo que tenha chegado aos que estão aqui ouvindo e aqueles que vão ver por meio da internet, que essa mensagem possa ser usada por Ti para alcançar pessoas. É assim que eu te oro, em nome de Jesus, amém.